Elas resolveram ficar no mais absoluto silêncio, até por uma defesa familiar. Geraldo, nós não aguentávamos mais. Muita gente ligando e principalmente duvidando de que elas viram uma criatura que poderia ser este ET, esse ser que até hoje ninguém sabe. Juntas, elas nunca mais falaram. É nessa residência que as irmãs moram. Mudaram, hein? Você achou? Estão bem diferentes. A partir de agora, vocês vão ouvir o relato das duas irmãs juntas, da amiga Kátia, desse assunto que ainda rende muitos mistérios, muitas perguntas ainda não esclarecidas. As três, na verdade, foram as principais responsáveis pela abertura oficial do caso pelo Exército e pelas autoridades que estiveram aqui. Vocês não pensaram de forma alguma que aquele depoimento de vocês ia tomar a proporção que tomou, né? De forma alguma, né? Nenhuma, Kátia? Nem imaginava. Nenhuma. A gente nem passava pela cabeça que aquele dia ia marcar a nossa vida. Eu preciso perguntar para vocês três. Até hoje, a própria cidade que ainda vive esse tema do ET de Varginha duvida daquilo que vocês falaram há 20 anos atrás? Tem pessoas que sim, pessoas que não. Tem aquelas que procuram a gente e falam, não, eu acredito. Porque, na verdade, nem a gente sabe o que aconteceu, né? Não tem como a gente falar de uma coisa que a gente não sabe o que foi, o que a gente viu. Vocês me confirmam que vocês viram a mesma face desse animal, ou desse ser, ou dessa criatura? As três absolutamente iguais ao que viram? Era um rosto fino, com 3 calombos na cabeça e só os olhos no rosto. Cor dos olhos? Vermelho. Como era o corpo da criatura? Era magro, de estatura pequena e a cor marrom. A criatura estava em pé, estava deitada, estava agachada? Agachada. Os braços eram compridos e finos. Tipo assim, a impressão assim, tinha umas veias saltadas. Bem assustado, olhando para nós. Quando assim, até então tava olhando para frente, agachado. Depois virou com um grito, né, nós três. Aí olhou para nós e aí foi onde a gente viu os olhos, porque até então a gente não viu os olhos. Mas olhou para nós, aí viu os olhos que era vermelho. Aí a gente saiu em pânico. Vocês estavam vindo da onde? Vocês estavam indo para casa? Isso, a gente estava... a Kátia trabalhava lá perto do terreno, né? E a gente saiu, ela saiu do serviço, a gente saiu do serviço e estava voltando para minha casa, né? Não era um caminho que a gente estava acostumado a passar. Certo. Né? E a gente passou ali mais para cortar um caminho. Que horas eram isso, mais ou menos? Era umas 3 horas da tarde, num sábado. Tava um sol muito quente nesse dia. Daí a gente foi cortar o caminho. E quando cortando foi quando a gente avistou. Qual de vocês três viu primeiro essa criatura? Você? Conta pra mim. Então, eu tava mais na frente um pouquinho delas, ela vindo atrás. E eu com 2 sacolas na mão. Na hora que eu fui passar o terreno baldio, né? Aí me chamou uma pichação no muro, me chamou atenção. Aí eu fui olhar naquilo que me chamou atenção. E pra baixo um pouquinho, tava essa criatura. Olhei e avisei elas. Falei, gente, olha ali, e já saí correndo. Foi incrível que na cabeça passa um filme. Então a impressão é que fica tanto tempo para ver o olho, para ver a cabeça, para ver esses calombos, né, ver veia e tal.
Mas foi tão rápido que na hora que eu vi, pra mim era uma bola. Uma bola parada. Mas aí logo não, que virou e olhou, foi uma cabeça, viu que tinha uns buracos, viu que passou aquele sofrimento. Tipo assim, eu tô sofrendo. Entendeu? Foi muito rápido. Então ficou aquilo na mente, gravado. Por isso que eu conto essa história, igual eu falei, isso ficou na minha mente gravado. Não tem como, eu acho que eu posso ter 70, 80 anos, com isso eu vou falar a mesma história pra você. Não poderia ser uma criança baixada? Não. Não. Por que não? Porque foi muito perto. Você consegue observar. Você viu? Você tá olhando, você sabe o que é, né? Que tamanho que era esse ser, essa coisa que vocês viram? Tava abaixado, né? Que a gente viu uma altura dessa assim, ó. Pequeno? Pequeno. Parecia mais animal ou parecia mais um humano? Mais humano. Porque tinha braço e tinha perna. Como humano. As pernas estavam então dobradas. Estava agachado. Por estar agachado, né? Como que eram as pernas? A gente viu eles de lado, então você nota uma perna assim, normal. Normal, de um homem. Magro? Magro. Tem a informação que parece que essa criatura foi capturada, né? É o que se comentou É o que aqui. comenta, né? Que foram 3 criaturas, que 2 estavam mortas e uma que estava viva. Vocês ouviram isso aí também? Também. Quanto tempo depois? Como que vocês ficaram sabendo disso? Um mês depois, já começou a passar na televisão. Aí já estourou, né, a história. Aí... Vieram pessoas na porta da casa de vocês, foi isso? A família de vocês foi procurada por pessoas estranhas? Sim, vieram 4 homens. A minha mãe na época achou que era para fazer alguma reportagem e que ofereceram dinheiro pra gente desmentir a história. E que a gente ia ganhar um bom dinheiro, que na época a gente ia ficar assim, muito bem de situação. E quem são esses homens? Não sei te responder. Eles ficaram de voltar na minha mãe para poder pegar a resposta, se a gente ia aceitar ou não. Mas aí logo teve uma entrevista que minha mãe comentou e falou, e depois disso eles não voltaram mais, porque minha mãe ficou com medo e falou, né, na televisão, passou e eles não voltaram mais. Alguém do exército veio aqui e procurou vocês na época? Não, que a gente saiba, não. Quer dizer, foi depois do depoimento de vocês que o caso Varginha começou a se tornar realmente que havia uma criatura ou seres estranhos circulando pela cidade. Ficou a pegada, entendeu? 3 assim, ó. 3, em forma de 3 dedos no chão. Ficou lá que até o fólogo foi lá ver no dia que a Luísa mostrou e falou, vamos estudar, vamos ver, tirou fotos, saiu no jornal, entendeu? Pra pessoa ver mesmo. Ficou marca, assim. Hoje eles falam disso, né? Que podia ter pousado uma nave naquele lugar onde estava uma marca enorme no chão. O rapaz falou, não chegou a pousar, mas chegou a flutuar. Tiraram fotos e isso no dia foi relatado. A imagem que vocês viram desse ser, dessa criatura, ela é clara na cabeça de vocês até hoje? Sim. Por isso Uma que eu te falei, não eu dá posso pra estar, esquecer. Assim, ficou gravado. eu viro uma página da minha vida, mas vai ficar sempre na minha mente. Pouca gente sabe disso. A vida de vocês revirou do avesso. Vocês pagaram um preço alto, né? Eu trabalhava na época, eu tive que sair do meu serviço, porque ia muito jornalista, né? Muito repórter lá. Então eu tive que sair. Na época, ninguém queria contratar a gente, porque ia repórter, né? Atrapalhava. Então a gente pagou. A gente teve que sair da escola, né? Na época eu estudava. Até isso? Por quê? Todo mundo ficava perguntando, né? Fazendo brincadeira. Zombando. Então a gente sofreu muito nessa parte. Eu preciso perguntar, qual de vocês que perdeu o marido por causa disso? Já estava num casamento bem... Balançado. Bem devagar. E aí, essa história ajudou. Por quê? Porque eu não tinha tempo para minha família. Aí, o ufólogo lá me chamando, Kátia, larga o prato, vamos. E larga o filho, vamos. Então, quer dizer, não tinha tempo. Aí ele falou, ou você vai cuidar
tua vida aí com esses repórteres, ou você vai cuidar da sua família. Eu grávida, eu tenho minha menina que foi da época, Luana. Eu tava grávida, não sabia. Aí eu corria lá no terreno, pra cima e pra baixo, eu viajava, não sabia que tava grávida. Depois fui fazer exame, aí saiu a historinha, é filha do ET, você viu o ET? Foi uma complicação, eu entrei em depressão. Então foi muito complicada a minha vida. Eu não conseguia ainda me levantar. Você foi a menina que viu o ET? Foi. A gente não tá precisando de ninguém no momento. Preconceito mesmo. Sim. Acabou se tornando Você não é a louca que viu o ET aqui em Varginha? Falou, não falei ET. Não, mas você não saiu na televisão? Foi. No momento, desculpa, mas a gente não tá precisando. Então, assim, mudou, assim, muito a minha vida. Nós temos algumas imagens aqui de internet de seres. Então eu gostaria que vocês me apontassem e falassem, Geraldo, olha, parece o que nós vimos naquela época. Se sim ou se não, tá? O primeiro aqui, parece? Não. Kátia. Não, passa assim, só os olhos, né? Tá. Os olhos, Lembra, assim, né? Ok. Esse foi o desenho assim, mais próximo que a gente conseguiu. Sei. Seria mais ou menos assim? Lembra, né? Na Lembra. verdade, Lembra. Terceiro. Não sei dar medo. Não. Ok. Ou este. Não, esse não. Vocês acreditam na época que aconteceu alguma coisa estranha realmente aqui? Acredito. Por quê? Porque teve muitos fatos, né? Depois que saiu a matéria, uma pessoa viu, a outra viu nave, depois teve uma senhora que viu numa festa no zoológico. Que já está morta, inclusive. Já está morta. Eu estive no zoológico. Sim. Depois teve o militar Que morreu. que morreu. Então são muitos fatos, né? Que se fosse qualquer coisinha, se fosse uma bobeirinha... Se fosse um boato, o boato morre na esquina. Isso. Teria isso? Não teria. A dimensão que tomou. Nós temos aqui um rapaz que ficou com uma prancheta o tempo inteiro aqui, que é o nosso Ender. Enquanto vocês foram falando, ele foi rabiscando, rascunhando um desenho para chegar próximo ao que vocês falaram. Se é isso aqui que vocês viram na época, eu gostaria que vocês olhassem. Então, é assim, né? É o que você falou, lembra? Só que tava agachadinho, as duas pernas agachadas, juntas. Os braços juntos. E os braços juntos também. Como se estivesse com medo. Isso, Sim. acuado, né? Mas lembra o desenho? Lembra? Lembra sim. 20 anos depois, na opinião de cada um de vocês, o que vocês viram naquele janeiro do ano de 1996? Era uma criatura de outro mundo? Era uma criatura alienígena, sim ou não? Não. Pra mim, eu acho que não era um ET. Né? Eu não tenho como eu afirmar isso, então eu sou bem assim. Eu acho que não era um ET. Era o quê? Não sei. Aí é onde a gente tá com um mistério, né? Nós ainda, nesses 20 anos, nessa caminhada nossa, nós não achamos um profissional, entende? Para poder, assim, ajudarmos a desvendar esse mistério. Valquíria? Então, eu também não posso afirmar, porque o que aconteceu, o que a gente viu naquela época, eu não sei te falar o que é. Não sei. Também se me perguntar, você acredita que é? Também não. Porque eu não posso afirmar uma coisa que eu não tenho certeza do que é. Agora, o que a gente passou, a história que a gente passou, o que a gente viveu, isso sim eu posso afirmar que foi tudo verdade. O que a gente viveu e o que a gente falou na época é o que a gente afirma até hoje. Liliane? Eu também. Só vou falar o que eu vi com clareza quando chegarem pra gente e falar, olha, realmente
a gente pegou, né, a criatura ou qualquer coisa e tá aqui e é, vamos supor, um ET ou é um bicho, aí eu posso falar com certeza o que eu vi. Eu gostaria de fazer um pedido para vocês três. Queria saber se vocês vão comigo lá. Vamos. Exatamente esse é o ponto onde as meninas, na época adolescentes, voltavam para casa e encontraram a tal criatura. Mas ele tava, só tava Escampadinho. Tava abaixadinho. Nossa, tava assim, ó. Forte, às vezes estufado, marrom, assim, corpo todo, parecia que tinha passado sabe, lubrificado, tudo molhado, suado, óleo. Os olhos dele eram vermelhos, com os negócios na cabeça. Ai, olhando de longe, assim, dava a impressão de ser uma bolha, um caroço. Meninas, vamos lá? Gente, vocês acreditam, só um minuto só, que a marca da trave tá exatamente 20 anos depois. É incrível isso, a marca da trave, da pintura que as três apontaram, 20 anos depois ela continua lá. É inacreditável. Comigo, por favor. Exatamente lá. Vamos lá. Elas vão agora juntas. Apontando exatamente. Esse é o caminho que as duas irmãs e amiga faziam naquele janeiro, ano de 1996. Você está vendo exatamente a marca na parede de uma, enfim, de uma pintura, né? Como se fosse uma trave de gol. Eu gostaria que vocês apontassem, ou que vocês chegassem perto, onde exatamente estava a criatura, por favor. Que lugar? No meio da trave. No meio da trave? Podemos chegar mais perto? Mudou alguma coisa o cenário de 20 anos pra cá, pelo menos nesse canto ou não? Não. Nada? Isso aqui era aberto, então elas passaram por aqui, viram aqui a criatura, o bicho, enfim, e aí vocês continuaram por aqui. Sim. E foi rápida essa passagem de vocês, quando vocês avistaram o bicho e a criatura? Foi rápido. Vocês não pararam? Não. Meninas, nesses 4 dias que eu fiquei aqui, eu percebi uma coisa muito séria e grave. Muita gente séria, pessoas sérias, inclusive hoje políticas, outras ocupando cargos, pessoas muito bem estabilizadas, inclusive financeiramente. Inclusive um deles me foi até o hotel, médico, que disse que teve contato, que viu a criatura, mas que não querem falar por uma série de coisas. Por receio, por medo, por vergonha, eu quero deixar registrado isso. Pessoas sérias. Um senhor aposentado, mas a mulher dele achou melhor ele não falar. Ele teve um contato, ele viu, porque ele mora, inclusive, aqui próximo. E um senhor hoje de 78 anos, muito sério, que teria visto a nave. Outro médico que teve contato com esse ser, que depois foi levado embora. E que seria o mesmo que vocês viram aqui. Então, só queria deixar registrado para vocês que, de repente, parece que o depoimento de vocês acaba se enfraquecendo, porque são 3 mulheres que confundiram quando eram jovens. Não. Aconteceu alguma coisa assim. Era alguma coisa. Acredito mesmo. Não duvido, de jeito nenhum. Alguma coisa aconteceu nessa cidade. Alguma coisa era. Voltando aqui, qual que é a cena que fica? É horrível. Passa um filme, né? Rapidinho na cabeça, mas eu nem gosto de vir aqui nesse lugar. Dá uma sensação horrível. A sensação que tá vivendo aquele dia, tudo de novo. A imagem não sumiu nada, né? Não, dá a impressão que olha ali e vê. É mesmo. É a mesma coisa. Mesma coisa. E aí vocês continuaram seguindo aqui? Sim. Alguém olhou para trás aqui?
Não. Na hora que chegou lá embaixo, eu dei uma olhadinha pra trás, pra ver se estava correndo atrás de nós, porque eu falei, vai que tá. Mas assim, rapidinho, mas ainda continuava no mesmo lugar. Porque o mato era bem assim, bem rasinho, então dava pra olhar. Bem no final da rua. Entendi. Tava aí ainda parado. Muito bem. 20 anos depois, onde está essa criatura? Viva ou morta?